Olá, no programa de hoje, o xadrez pré-eleitoral em Minas. Às vésperas das convenções, o quadro sucessório de Belo Horizonte segue pulverizado e indefinido, com negociações em curso sobre possíveis alianças. O que indicam as pesquisas mais recentes? Quais fatores podem ser decisivos na capital? No interior, os movimentos dos maiores partidos para manter ou ampliar capilaridade. Está conosco o cientista político e CEO do Instituto V, Malco Camargos. Bem-vindo, Malco, mais uma vez ao programa. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui em ano eleitoral. Prazer maior ainda. Pois é, para nós sempre importante recebê-lo. Malco, vamos começar por BH. Com quase 10 pré-candidaturas ainda colocadas, a primeira pesquisa, o Fator Instituto V, divulgada essa semana, mostra o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, liderando as intenções estimuladas de voto com 25%. Em seguida vem Bruno Engler com 13%, o atual prefeito Fuad com 12% e nomes do campo da esquerda, Duda Salabert com 8%, Rogério Correia, Duda Salabert 9%, Rogério Correia 8%. O quanto esses números conferem favoritismo a Tramonte em um cenário de largada? Não há dúvidas que Tramonte sai na frente. Beneficiado por quê? Pelo seu papel de deputado? Não. Pelo seu reconhecimento pelos eleitores de Belo Horizonte como ator protagonista da cidade? Não. A vantagem do Tramonte neste momento é o conhecimento. E é muito interessante quando a gente troca os nomes em outros cenários, quando tira essa Tramonte, e outros nomes que crescem são os nomes que têm o mesmo perfil, que é Carlos Viana e João Leite. São os candidatos conhecidos na capital. Então, o primeiro bloco de candidatos são os candidatos que têm recall, que têm conhecimento. O segundo bloco é o bloco que está todo empatado dentro da margem de erro. De Rogério a Bruno Engler, qualquer um pode estar na frente do outro, na maior parte das pesquisas divulgadas por aí, inclusive na nossa do Instituto Ver. O que é que mostra, então? Uma eleição bastante embolada e muito pouco previsível. Por que ela é pouco previsível? Porque quem tem largada não está consolidado na frente. Isso pode gerar, então, com o avançar da campanha e quando o eleitor começar a prestar mais atenção no jogo, esse resultado pode alterar. O alto número de indecisos em cenários espontâneos tem sido uma tônica nas pesquisas de todos os institutos. Como é que esse dado impacta o planejamento das campanhas? Esse é a grande chave para explicar o resultado das pesquisas neste momento. A indecisão do eleitor, o pouco conhecimento sobre os atores. E também um certo desinteresse, o eleitor muito mais preocupado com questões do dia a dia, e este é um problema, Marco, que o Belo Horizonte pode cair nessa armadilha. Um eleitor pouco preocupado com a eleição, pouco envolvido, ele tende a buscar atalhos para votar. E quais são os dois atalhos mais simples? O atalho do conhecimento, que é onde o Tramonte surfa hoje, ou o atalho da polarização, que aí nós temos os candidatos de esquerda e de direita. E nos dois atalhos, Belo Horizonte não faz parte dele. E seria muito importante que o eleitor da capital votasse pensando em Belo Horizonte. Como que está a gestão de Belo Horizonte, como está o serviço público, como é que está a saúde, a limpeza urbana, coisas que não está sendo colocado ainda pelo eleitor de Belo Horizonte. A minha expectativa como cidadão de Belo Horizonte, como pesquisador, é que esse seja um tema de eleição. E até o momento a cidade não entrou na pauta. Então, sobre gestão, o atual prefeito Fuad não conseguiu até o momento uma declaração de apoio do ex-ocupante do cargo, Alexandre Calil, de quem ele herdou a prefeitura. Fuad tem acordos alinhavados por hora com a União Brasil e com partidos menores, Solidariedade e PRD, e anunciou recentemente estar lutando contra um linfoma. Quais são os principais desafios dele, na sua visão, para viabilizar uma reeleição? O primeiro desafio do Fuad é o reconhecimento do seu papel de prefeito. Fuad tem uma avaliação positiva de 30%. 30% dos belo-horizontinos acham que a administração Fuad é ótima ou boa. Esse é um patamar de boa entrada numa disputa para a reeleição. Acontece que os números do Fuad não representam isso. O eleitor acha a administração dele positiva e acaba escolhendo outro candidato. Que contradição é essa do eleitor? Não, é porque ele não percebe, não reconhece Fuad como prefeito. Então, o primeiro papel do Fuad é, de fato, sentar na cadeira de prefeito e ser reconhecido por isso. Caso ele consiga fazer isso na campanha, certamente seus indicadores irão subir, porque a prefeitura é regularmente ou bem avaliada. São poucos os críticos à administração do Fuad em Belo Horizonte.
O grande desafio do Fuad tem a ver com a presença do ex-prefeito Alexandre Calil, uma imagem muito presente e muito marcante do ponto de vista de gestão, que acabou deixando depois dele todos na sombra. Calil ainda brilha mais do que Fuad como prefeito da cidade, mesmo estando fora há quase 2 anos já da prefeitura da capital. Então a sombra colocada por Calil dificulta muito o trabalho de Fuad. De outro lado, Alexandre Calil já foi um protagonista muito maior nesta eleição do que é hoje. A indecisão e até o momento o candidato não ter declarado apoio a nenhum outro pré-candidato fez com que o poder de influência do Calil com o passar do tempo vá ficando menor. Hoje, se ele declarar apoio, você acha que tem que peso na capital, se ele declarar apoio a alguém? Então, o que era muito importante antes, agora é pouco importante. Agora, é claro, ainda é importante. Mas ele poderia determinar a eleição na direção de um lado hoje não. Hoje, Calil é só mais um ator dentro da cidade de Belo Horizonte. O resultado disso é do próprio comportamento dele, de ter ficado às sombras, ter conversado com muita gente. Você pegar a agenda do Calil nos últimos tempos, recebeu candidatos à direita, à esquerda, tentando conversar com cada um e sem afiançar nenhum deles. E na política não existe vazio de poder, então o não posicionamento do Calil acaba deixando ele como um ator menos importante. Um recado que o ex-prefeito deve levar para si. O Instituto Ver mediu também, nessa pesquisa, capacidade de outros atores influenciarem o eleitor de Belo Horizonte. O que chamou mais atenção? É muito interessante quando a gente pega, de um lado, os 2 principais protagonistas da política nacional, Lula e Bolsonaro. Eles somam um percentual, mas também diminuem, no mesmo ponto que dá um percentual para o candidato, também retira a possibilidade de votar neste candidato, deixando o apoio dos 2 praticamente neutros. Bolsonaro um pouco mais negativo do que Lula. Mas fica claro que não é o apoio de Lula nem de Bolsonaro que será o determinante para levar um candidato ao segundo turno. Isso é muito importante para que Rogério Correia e Bruno Engler percebam bem esse recado. Bolsonaro e Lula pode colocar num lugar de largada, pequeno, mas a chegada vai depender do desempenho de cada um deles, o que é muito importante para a capital. Medimos também um ator que já foi muito importante em Minas Gerais, Aécio Neves, que ainda tem uma aura como se tivesse um protagonismo na cidade, hoje não tem mais. O apoio do Aécio é bem mais negativo do que positivo a um candidato na capital. E Romeu Zema? O Romeu Zema tem sido, não só em Belo Horizonte, mas na maior parte das cidades que a gente trabalha, o papel do governador é indiferente. Ele soma pouco, diminui pouco, e a maior parte das pessoas vê como indiferente o posicionamento do governador. No interior, inclusive? Inclusive no interior, inclusive no entorno das regiões onde ele é mais forte, na sua própria cidade, tem etc. Tem rodado bastante, né? A gente acompanha a agenda dele, ele está sempre rodando pelas cidades. É bem interessante quando a gente analisa, por exemplo, o apoio dele à sua candidata aqui na capital. A candidata não soma 2%, a Luísa Barreto. E quando a gente olha, por exemplo, na própria sucessão do governo, quando olha o Matheus Simões como pré-candidato, ele não passa de 3, nem de 2 dias. Ele não chega a 5% dos votos nas opiniões, nas intenções de voto, nas pesquisas estaduais. Ou seja, uma dificuldade de transferência do capital político do governador para outras lideranças. Então, Malco, há muitas especulações neste momento no cenário da capital, ainda dando conta de eventuais junções de candidaturas, né? Por exemplo, de Viana ou Fuad com João Leite, de Duda e Rogério, de Luísa Barreto do Novo pintando como possível vice também em alguma chapa. Você crê que ainda haverá um enxugamento do quadro até o fim das convenções? É muito natural haver junção quando há um candidato bem mais forte do que outro, que justifica um realinhamento entre eles. O problema desse conjunto de empates técnicos, esses nomes que podem se juntar, é muito difícil uma articulação, porque quem abre mão para quem, se os 2 têm a mesma condições força? Parecidas, né? Então, qualquer um deles pode estar no segundo turno. Então, isso fica muito difícil que haja junção. Eu acho que o quadro de Belo Horizonte vai ser altamente fragmentado e pode dar qualquer resultado no segundo turno. Pode ser um desses que estão na frente ou mesmo um desses que está mais embaixo, cair nas graças do eleitor e alcançar um lugar mais de destaque, que até hoje não tem. Nunca houve na história de Belo Horizonte uma eleição tão aberta quanto essa de 2024. Por quê? De um lado, pela fragilidade da máquina, a máquina ser um candidato claro, né? Fuad, apesar de ser representante da máquina disputando a reeleição, não incorpora esse estilo de prefeito da máquina. E, de outro lado, adversários de campos ideológicos que não têm experiência política em Belo Horizonte, de lado do Rogério, do lado do Bruno Engler, e os candidatos da mídia, que têm largada, mas não sabemos se terão chegada
até o dia 6 de outubro. Engraçado que essa fragmentação, né, não vai ser exatamente uma novidade. Em 2020 nós tivemos 15 candidaturas a prefeito, mas aquela eleição a gente nem se lembra tanto disso porque Alexandre Calil ali foi reeleito, né, em primeiro turno. Do começo ao fim, as várias articulações. Quando tinha alguém sentado na cadeira, tinha que ser tirado de lá. Agora a cadeira parece vazia, todos disputando ela. Então, com muito mais difícil ter uma articulação, uma união entre os diversos players que estão nesta eleição. Você já comentou, né, que não acredita que a polarização nacional Lula versus Bolsonaro vai ter tanto impacto assim em Belo Horizonte. É uma polarização que, segundo diversas pesquisas, permanece calcificada no país. Isso vale para outras grandes cidades do estado? O efeito é limitado dela? Marco, a gente fez no Instituto Ver um experimento bem interessante. Nós juntamos agora 20 mil entrevistas feitas no ano de 2024 num único banco de dados. Sempre em cidades com mais de 100 mil eleitores, onde a polarização deveria se destacar mais, onde tem mais capacidade dos grupos se organizarem, com vinculação dos partidos nacionais, com as dinâmicas locais. E qual o resultado? A polarização não é importante para o eleitor e, mais do que isso, não há muita diferença entre ser de esquerda e ser de direita no que se refere à expectativa de políticas públicas e, pior, no que se refere aos costumes. Olha só, a gente pergunta 5 itens em relação ao Estado. Se o Estado deve prover educação, aposentadoria, saúde e se o Estado deve intervir na economia para promover melhores salários e para promover igualdade de gênero nos salários. As pessoas que são de direita e de esquerda concordam com isso. Então, não há expectativa diferente num cara de direita, que a princípio deveria ser menos Estado, e um cara de esquerda mais Estado. O eleitor que se coloca de esquerda quer um Estado do mesmo tamanho do eleitor que quer de direita. Então, nós podemos falar assim, na calcificação, a diferença está nos costumes. E, por incrível que pareça, a diferença é pequena nos costumes. Então, em outras palavras, essas diferenças. deixa eu só explicar o costume e depois eu falar onde que ela está. Em outras palavras, o eleitor de esquerda e de direita, os dois são a favor da redução da maioridade penal. Os dois, de esquerda e de direita, são contrários ao aborto. Os dois são contrários à liberação de uso de drogas. Os dois se dividem em relação ao casamento homossexual. Então, essas pautas que parecem tão diferentes, não é tão distante assim. Agora, existe calcificação, existe despolarização, existe. Onde que está? No amor a Lula ou amor a Bolsonaro. É só a referência do líder e mais nada. Isso me impressiona porque a consequência disso para a sociedade é enorme. Quantos amigos você perdeu nos últimos tempos? Quantos parentes que se relacionam, que você não relaciona mais por causa de ideologia política? E de repente isso se resume, você pensa igual vocês pensavam antes. Mas, por incrível que pareça, por uma preferência em relação a uma liderança ou outra, parece que vocês são completamente diferentes. E não são. Você e aquele tio, aquele tia que tem um comportamento diferente, têm exatamente os mesmos valores, os mesmos costumes, gostam de todos os mesmos grupos, menos da liderança nacional. Você apoia um e o outro apoia outro. E isso foi suficiente para acabar com o Natal na maior parte das famílias brasileiras. Olha que ponto chegamos. Então, como é que foi feita a identificação, né, ideológica dessas pessoas? Havia uma pergunta prévia se ela era de direita ou de esquerda? Há uma autoclassificação numa escala de 0 a 10 que as pessoas se colocam. É interessante, hoje a gente tem, o Brasil hoje é um país mais de direita do que de esquerda. Nessas 20 mil entrevistas em cidades com mais de 100 mil eleitores, 30% se diz de direita, 22% se diz de esquerda. 25% não tem ideologia, não consegue classificar, não liga para isso. E cerca de 20% é do centro. Então, a direita hoje é maior do que a esquerda. E Belo Horizonte também é uma cidade que já foi progressista, que já teve uma fama de ser uma cidade mais progressista, hoje se divide de esquerda e direita com o mesmo tamanho. Em relação às políticas públicas, voltando a falar de Belo Horizonte, quais devem ser os temas mais sensíveis na capital? Belo Horizonte tem temas específicos. A saúde em primeiro lugar. E a cidade traz junto com saúde um tema que é específico de Belo Horizonte, que é a mobilidade. Então, a mobilidade, nós falamos principalmente de transporte público. Então, um tema bastante relevante na capital. Depois vem obras de infraestrutura, seja de enchente, seja de asfaltamento. Então, esses são os 3 temas da eleição. Em quarto lugar, vem segurança. E a segurança, e o quinto lugar é a assistência social. Mas aí é uma armadilha, porque a assistência social é população de rua.
E quando eu somo população de rua com segurança, esses temas vão para os primeiros lugares, porque o morador de rua também traz a sensação de insegurança. E aparentemente aumentou muito a população de rua, né? Na capital, não só em Belo Horizonte, mas em quase todos os lugares. Então, esse é um tema novo dessa eleição. Outro tema, Marco, que tem impressionado, que não aparecia, que agora tem aparecido cada vez mais nas pesquisas, é uma área específica da saúde que tem afligido muitos brasileiros depois da pandemia, que é a saúde mental. O cuidado com as pessoas que precisam de assistência em relação à saúde mental passa a ser um tema desta eleição. Candidatos que querem sair na frente, é importante ter uma política clara para a necessidade de avanço no cuidado da saúde mental dos belo-horizontinos, mineiros e brasileiros. Falar um pouco agora do estado, Malco. Minas tem 853 municípios, né, e os partidos que lideram o ranking de prefeituras atualmente são o MDB, seguido ali de PSD e PSDB. O PT vem de um resultado ruim em 2020, aposta, né, agora na presença de Lula no governo federal para se recuperar. E o PL também vem com planos ambiciosos, né, de fazer milhares aí de prefeitos pelo Brasil. Né, pelo menos é o que declara, né, a intenção. Quais as perspectivas que você vê de alterações nesse quadro em Minas Gerais? É importante dizer onde está a conexão da eleição nacional para a eleição municipal. Não está em quem é o presidente, está no número de cadeiras parlamentares pelos partidos. Porque isso gera força e capilaridade? Não, porque isso gera dinheiro. Então, depois do fundo partidário, do fundo eleitoral, há uma conexão maior na eleição municipal com a da eleição nacional. E não é a municipal que determina a próxima. É a anterior que determina a municipal porque dá mais recurso para aqueles partidos maiores. Há quem diga que será a campanha eleitoral municipal mais cara da história. Caminhamos para isso? Caminhamos para isso pelo volume de recursos que virá do fundo. É importante, né? O fundo eleitoral, ele, na prática, ele acaba colocando para dentro das campanhas o valor, mas ele não é uma atividade que coíbe ainda o financiamento paralelo que continua existindo ainda no Brasil. Então, o fundo eleitoral traz um montante que é calculado e um montante do dinheiro paralelo ainda continua incalculado no país. Então, um dos avanços que a gente precisa fazer é a internalização desse dinheiro para dentro das campanhas e a capacidade de fazer isso para que a gente possa, de fato, quantificar qual o real custo da eleição no Brasil. Hoje, ninguém tem esse número. Então, sobre os partidos, alguma legenda em específico no interior de Minas você percebe maior capilaridade nesse momento, maior capacidade de organização prévia? Eu vejo dois partidos fazendo para casa de maneira mais eficiente na pré-campanha. Vejo o PT usando o fundo partidário e não eleitoral para fazer prospecções e identificar lugares onde o partido tem mais chance para fazer investimento e uma distribuição dos recursos, pensando na viabilidade de cada um. E vejo o PSD bem organizado com suas lideranças, fazendo uma articulação estadual, pensando no fortalecimento do partido. Vejo o PL tentando fazer isso, mas com líderes que disputam poder dentro do partido, que acaba fragmentando. Então, são três estratégias diferentes. O PT com uma aplicação de recursos eficiente, o PSD com uma boa organização em relação às suas lideranças e o PL, que tem recurso, tem capilaridade, está tentando fazer, mas disputas internas acabam freando a capacidade de... Em Minas, inclusive, essas disputas internas? Em Minas, inclusive, se você não tem uma clareza, uma referência, quem de fato, na eleição passada, a gente sabia quem era, isso deu problema na eleição passada não para o PL, na época era o PSL, né, o partido do Bolsonaro, estava centralizado uma pessoa que tentou organizar o partido todo e isso acabou dando os problemas. Eu acho que com medo disso, tem 3, 4 lideranças diferentes que fazem essa articulação. Na eleição passada, o responsável foi Marcelo Álvaro Antônio, com benefícios e com críticas à atuação dele. Agora a atuação do PL é fragmentada, com diferentes lideranças. Então, Nicolas tem um grupo importante. Nicolas conversa com o Cleitinho, que é de outro partido, que também tenta organizar junto algumas coisas. E tem o próprio presidente do PL fazendo suas articulações, às vezes separado dos interesses de quem tem mais voto dentro do partido. Em relação à Grande BH e às cidades polo, há disputas que, a seu ver, merecem mais atenção pela conjunção das forças envolvidas? Na Grande BH, se a gente pensar as maiores cidades, né,
A gente tem 2 cidades com prefeitos muito bem avaliados e que organizaram o processo sucessório. De um lado, Juninho em Neves, com uma avaliação bastante positiva e construiu bem a sua sucessão, parece que não terá problemas em relação à continuidade do seu grupo no poder. De outro lado, Contagem também mostra a Marília também muito bem consolidada pesquisa, e muito na frente em relação aos outros adversários. Acho que a grande surpresa da metropolitana tem a ver com Betim, porque tem um líder muito forte, mas com pouco carisma e com pouca presença de rua, que escolheu como sucessor alguém que sempre esteve do seu lado, mas também com muito pouco capital político. Então, é em Betim. Quem é o candidato? Chama Heron, né? É o Heron, né? É o jornalista, que jornalista, mas na verdade foi um executivo do Medioli a vida inteira. Então, alguém com muito pouca prática na política, na estratégia de pedir votos, muito de bastidor, que agora vai às ruas. A Cleusa Lara, que era uma pessoa com mais capital político, foi colocada em segundo lugar, foi colocada de vice, e ele enfrenta em Betim alguém que já fez parte do grupo, e alguém com um estilo um pouco diferente do Medioli, mais próximo das pessoas e tal. Então, a eleição de Betim, eu acho que é a eleição mais emocionante, tirando a de Belo Horizonte, aqui da capital, com a força do Medioli, mas devido à escolha do candidato e a sua falta de carisma, deixando a eleição completamente aberta, com a chance de Betim mudar os rumos que vem na mesma direção já há 8 anos. Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba. Uberlândia e Uberaba vivem cenários bem distintos. A Uberlândia, com a fragmentação da direita, abre espaço para a esquerda. Então, deu muito tempo, desde Gilmar Machado, a cidade traumatizada com a esquerda, e agora volta quando a Andara está protagonizando os primeiros lugares da pesquisa, está em segundo lugar. O candidato do Odelmo, que sempre foi muito forte, ainda sem decolar. Tivemos um gesto essa semana, o deputado estadual Caporeso retirando a candidatura a pedido de Bolsonaro para apoiar o candidato de Odelmo. É exatamente no sentido de movimentação, na fragmentação. E Uberaba, a prefeita muito mal avaliada, disputando a reeleição, a cidade um pouco assustada com a sua aposta, vai olhando para trás. Prefeita. Elisa, não? Elisa, né? Isso. E olhando para trás e buscando segurança, e com isso reativando o poder de Anderson Adalto na cidade, que acaba se requalificando, dada a frustração com a aposta que a cidade fez no passado recente. Anderson Adalto pode, então, voltar à cena política. Ele já foi presidente da Assembleia. Exatamente, e hoje foi muito bem na cidade natal dele, que é Uberaba. Juiz de Fora, né? Tem outro desafio do PT, que é reeleger Margarida Salomão. Margarida, ela tem níveis de aprovação similares a que tem Marília em Contagem. Ela também é muito bem aprovada. A diferença é que Margarida tem adversários mais bem posicionados em relação a ela, né? Que conseguiram construir, durante o mandato dela, uma oposição. Então, tanto a delegada Ione quanto o marido da delegada Sheila, então é interessante porque são... O ex-deputado Charles Evangelista. Exatamente, que veio do PSL, veio com o apoio do Bolsonaro, e a delegada Ione lá, a chance de segundo turno é real, maior do que outras cidades, mesmo a prefeita Margarida sendo bem avaliada. Malco, nas menores cidades, né, os chamados rincões de Minas, a política tem ali características peculiares, né, que costumam ser muito diferentes das maiores. Como que isso funciona? Antes de responder, Marco, tem um ponto importante sobre as cidades, que eu acho que quando a direita aprende errado com a esquerda. A gente viu na esquerda muito tempo uma fragmentação de poder na esquerda, que acabou em enfraquecimento, gerando fortalecimento da direita em várias cidades. Hoje acontece o contrário, a direita hegemônica vai se dividindo entre diferentes grupos, favorecendo o ressurgimento da esquerda. Então, em cidades médias, por exemplo, Poços de Caldas, que é uma cidade de direita, mas a fragmentação de poder permite que volte à cena alguém de esquerda. O governador Valadares, um outro cenário, uma cidade de direita, mas a fragmentação do poder na cidade da direita acaba abrindo possibilidade para alguém de esquerda. Então, é como que às vezes a gente não aprende com os erros dos adversários e acabamos cometendo os mesmos erros dentro do nosso campo. Eu acho que é um recado importante dessa eleição. Bom, as cidades pequenas são muito diferentes as eleições. Elas se dão por caminhos distintos porque o eleitor conhece as pessoas. O eleitor conhece e acompanha cada uma delas. Então, nos chamados rincões, as disputas são tradicionais porque é difícil de um novo ator entrar porque as pessoas sabem o que é cada um, o que se esperar dele. E é muito interessante porque não funciona a lógica normal de uma eleição, que é prefeito bem avaliado será reeleito.
Às vezes, prefeito bem avaliado perde a eleição para uma outra pessoa que as pessoas gostam mais. Alguém mais simpático, alguém que conversa mais na rua. Então, às vezes, prefeitos que são super gestores, qualificados, conseguindo desenvolver a cidade, perdem a eleição para candidatos populistas, próximos, mas que estão presentes no dia a dia, que estão conversando com as pessoas. A política, às vezes, é cruel com os bons políticos, aqueles que entregam políticas públicas. Porque o eleitor, infelizmente, não vota em políticas públicas. O eleitor vota em pessoas. O eleitor vota em políticos e não em políticas. Isso acaba favorecendo as cidades pequenas que os políticos são avaliados à revelia das políticas públicas implementadas. Então a lógica é bem diferente das cidades menores. Ao longo da entrevista, Malco, você já relativizou, né, um pouco o peso que as eleições municipais têm para as nacionais. Isso vale se a gente pensar de 2024 para 2026. Por exemplo, no último ciclo, 2020, o PT teve um resultado muito ruim. Em 2020, acabou elegendo o presidente da República 2 anos depois. Conversar com um jornalista bom exatamente isso, nem preciso responder. Você mesmo já colocou a resposta. Não é se a eleição nacional fosse prognóstico da eleição municipal, a gente veria um resultado muito diferente do que o presidente da República. Então, não podemos de forma alguma tratar, porque alguns partidos são municipalistas, trabalham bem as bases, outros trabalham números com uma estratégia mais nacional. Isso faz diferença na hora de jogar de um jogo que é municipal e um jogo que é nacional. Então, uma não é prognóstico da outra. Agora, é claro que o resultado do PT em 24 será melhor do que 20. Por quê? O argumento, mesmo que o presidente Lula possa não estar surfando numa boa popularidade, mas o argumento de conexão com o presidente da República faz com que candidatos do PT tenham uma largada interessante, porque ele pode falar assim: por ser próximo ao presidente da República, eu consigo atrair recursos e políticas públicas aqui para a cidade. Então isso é uma narrativa importante que os candidatos do PT têm neste momento, o que certamente o colocará numa situação melhor em 24 do que esteve em 20. Nosso tempo está acabando rapidamente, só um assunto que está movimentando intensamente a política mineira, a renegociação da dívida do Estado com a União. Rodrigo Pacheco apresentou um projeto alternativo ao RRF, o Estado vai tentando ganhar tempo, prorrogando aí a carência da dívida junto ao Supremo. Você acredita que a solução desse problema, pela via que vier, ela tem de alguma forma impactos para 2026 em relação aos protagonistas desse jogo político? Rodrigo Pacheco, Romeu Zema, próprio presidente Lula? Talvez o principal protagonista seja a principal vítima deste processo. A forma como Romeu Zema tratou a questão da dívida até o momento, sem buscar uma ação alternativa à proposta por eles desde o início, que era o regime, sem validar propostas alternativas de outros, pode fazer com que ele viva algo que ele não imaginou viver, que é o pagamento da dívida. Dos últimos governadores, Romeu Zema foi o único que teve o benefício de não ter pago nenhum centavo da dívida. E o fato de não ter pago nenhum centavo da dívida deu uma narrativa de eficiência em relação aos gastos com o dinheiro público. E o grande problema é que, se for obrigado a pagar, ele vai viver o mesmo drama de governos anteriores. Escassez de políticas públicas e eventuais atrasos nos compromissos do Estado, inclusive com os servidores. Então, se avizinha cada vez mais próximo desse momento. O governador respira cada vez por menos tempo, agora menos de 10 dias, que foi a prorrogação. Então, prorrogação de poucos dias, até o dia 1º só. Se aprovar a adesão em segundo turno aqui ao RRF, parece que o Estado se diz seguro que teria condições de pagar, Agora, esse tema, do ponto de vista eleitoral, então ele pode fazer muito mal a Zema. Agora, vai fazer bem a um outro? É muito difícil, porque é um tema muito árido para a maior parte da população. Se as próprias elites políticas não sabem, de fato, qual é o melhor caminho, imagina o eleitor compreender. Agora, ainda bem que Minas tem lideranças igual o Rodrigo Pacheco, igual o presidente dessa casa, Tadeu Martins Leite, que tem feito um papel fundamental, fundamental na busca de uma solução definitiva para o processo, porque todos sabemos que o regime de recuperação fiscal é paliativo e que só empurra o problema mais para frente, que vai voltar muito mais grave daqui a alguns anos. E Minas não pode viver com essa faca apontada contra o peito sobre qualquer governador que chegar aqui, que sabe que, se tiver que pagar dívida, não honrará com seus compromissos. Malco, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, e contamos com você em outras oportunidades. Ano eleitoral, você é figura carimbada aqui com a gente. É muito prazer, Marcos. Sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado.
Eu conversei com Malco Camargo, cientista político e CEO do Instituto V. Falamos sobre as articulações partidárias para as eleições municipais em Minas e os interesses em jogo na renegociação da dívida do Estado com a União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.